Um assunto que nós queremos tratar hoje é um assunto paralelo a esse que eu estou lhe falando. No Salmo 100, a partir do versículo 3, diz assim: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço por nos congregar nesse lugar, para ouvir a tua mensagem. Obrigado pelos nossos amados irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Que essa graça que está inundando nossos corações aqui nessa assembleia possa também entrar na alma dos que estão nos assistindo. Meu Deus, em nome de Jesus, faça a boa obra, abra o nosso entendimento, que nós possamos ser cuidados, ensinados e tratados por Ti. Nós te adoramos e reconhecemos que somos Teu, rebanho do Teu pastoreio. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, queridos, que versículo profundo. No Salmo 100, o versículo 3 diz, olha, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Você sabia que tem muita gente que tem dificuldade de entender o óbvio? Existe uma necessidade do ser humano reconhecer, de fato, Deus como o seu Deus. Existem pessoas que acabam, por algum tipo de situação, levando o seu relacionamento com Deus para um lado um pouco tóxico dessa relação. Muitas pessoas se colocam numa posição de superioridade e colocam Deus como seu servo. Deus tem que me dar isso, Deus tem que me abençoar com isso, Deus tem que fazer minhas vontades, Deus tem que me abençoar, Ele tem que me entender, Ele tem que me perdoar. Ele precisa aceitar a minha justificativa, a minha razão, os meus argumentos. Porque se Ele não fizer, que Deus é esse? E aí a pessoa acaba começando a ter um relacionamento com Deus totalmente fora daquilo que a Bíblia diz que é para ter. Então é necessário, em primeiro lugar, que nós reconheçamos Deus como o nosso Deus. Ele é Deus e nós somos os seus servos. Ele não está aqui para fazer as nossas vontades, o contrário, nós estamos aqui, se quisermos fazer parte do rebanho dele, nós precisamos fazer as vontades dele para a nossa vida. Então, há uma necessidade diária de nós reconhecermos e colocarmos esse Deus como nosso Deus. Na MDA Conference, numa palestra que eu comecei a pregar, qualquer dia desse eu vou terminar. Se as pessoas perguntarem para mim, pastor, se o senhor pudesse resumir o reino de Deus numa palavra, eu resumiria que a palavra seria relacionamento. Por quê? Porque tudo em torno do reino de Deus gira em torno do relacionamento. Deus tinha total relacionamento com o ser humano antes do pecado. O homem tinha total acesso à plenitude de Deus e Deus à plenitude do homem antes do pecado. Com a entrada do pecado, esse relacionamento foi rompido. E Jesus veio para restabelecer esse relacionamento pela graça, agora através de Cristo, com o ser humano novamente. Aí o ser humano, a partir de Cristo, começa a aprender a se relacionar com Deus de novo. E essa situação de nós reconhecermos Deus como nosso Deus é a principal referência para, a partir daí, a gente começar a ter um relacionamento saudável com Ele. E aí a gente começa essa jornada, e esse relacionamento vai afunilando, a gente vai melhorando cada vez mais no nosso relacionamento com Deus, até chegar um dia que o Senhor vem buscar a gente. E aí a gente vai se relacionar para a eternidade com Ele. Vai morar onde Ele está. Vai viver como Ele vive. Pela eternidade. Então é por essa razão
que eu resumo o reino de Deus com a palavra-chave chamada relacionamento. Aqueles que não conseguirem se relacionar bem com Deus aqui na terra, não vão conseguir se relacionar com Ele no céu. Que aqui é o teste. Então, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Então nós precisamos reconhecer o Senhor como nosso Deus por esses dois motivos. Em primeiro lugar, porque Ele nos fez. Ele concedeu que a gente existisse na terra. De tantas pessoas que não chegaram à fase adulta, que não chegaram à idade que você tem agora, você é uma permissão de Deus. Deus decidiu que você vivesse. Foi Ele que nos fez. E para aqueles que estão em Cristo, nós somos dele. Então essas duas razões são suficientes para a gente todo dia colocar Deus no lugar que Ele precisa estar na nossa vida. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E termina esse versículo com essa expressão: rebanho do seu pastoreio. Então, queridos, a igreja no geral, é o rebanho de Deus. Foi Ele quem fez assim. Logo, cada cristão é uma ovelha desse rebanho. Então, se você está em Cristo, se você está se relacionando de fato com Cristo, não de boca, mas de vida, você faz parte de um rebanho. E esse rebanho é o rebanho de Deus. Então, entenda. Então, se Deus tem o rebanho, nós somos ovelhas do rebanho. Então, Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Então, nós não somos os criadores, nós somos criatura. Ele que é o pastor, que é o criador. E nós somos as criaturas que Ele cuida, que Ele gera e que Ele cria. Por isso nós somos o rebanho. E não importa o que você é aqui nesta vida. Não importa quem você é aqui nesta vida terrena. Para Deus não importa a sua profissão, seus dons, sua formação educacional, a qualidade de bens que você possui. Nesse aspecto que eu estou falando, não. Não importa nem o que você acha a seu respeito, ou aquilo que os outros dizem que você é. No final, se você é cristão, o que importa mesmo é que você é uma ovelha do rebanho de Cristo. Nesse aspecto, quando Deus olha para o seu povo, Ele olha com esse olhar. Muitas vezes esses rótulos são rótulos humanos, são rótulos naturais, que o próprio ser humano vai se rotulando e vai se dividindo. Mas Deus não olha assim. Quando Deus olha para esse monte de gente que está aqui, Ele só tem um olhar. Olha o meu rebanho se reunindo hoje. Jesus disse o seguinte, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Então é assim que Deus olha para a sua igreja. É assim que Jesus olha para o seu povo. Quando Jesus olha para mim, para você, para nós, se nós estamos em Cristo, firme na fé, Ele nos tem como ovelhas. Ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu rebanho.
E se a pessoa não é cristã ou é desviada, qual é o olhar de Jesus para essa pessoa? Para a pessoa que não é seguidora de Jesus, Jesus olha para ela como uma ovelha também. Só que uma ovelha sem pastor. Para aqueles que estão em Cristo, Cristo é o pastor das ovelhas. Mas para aqueles que não estão em Cristo, ou desviados do caminho do Senhor, Ele também olha como uma ovelha, mas como uma ovelha errante, uma ovelha sem pastor. Mateus 9,36 diz: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E olha que ele falou isso num contexto de um dos dias que ele mais produziu. Se você for ler o capítulo 9, você vai ficar impressionado. Foi nesse dia que ele acordou bem cedo, começou reuniões, e foram tantos milagres poderosos durante todo esse dia, muitos endemoniados, muitas pessoas, doentes, e multidões. Foi nesse dia que ele curou aquela mulher que estava há 12 anos com aquela hemorragia lá do fluxo de sangue. Foi nesse dia que ele curou aquele tetraplégico que desceu por cima do teto da casa. Foi nesse dia, sabe, que a mulher encurvada foi curada. Foi um negócio impressionante nesse dia. E no final do dia, mesmo depois de ele ter feito tudo aquilo, ele parou e olhou a multidão, e ele teve compaixão. Porque mesmo depois de tudo aquilo que ele fez, ainda tinha muita gente desesperada e aflita. Então o mesmo Deus que sentiu compaixão no passado, quando andou por aqui, é o mesmo Jesus que se compadece das pessoas que negam Ele todo dia. Ele olha para as pessoas e sente compaixão delas. Em síntese, gostando você ou não, você aos olhos de Deus é uma ovelha. Diga-se comigo, eu sou uma ovelha. E se você é uma ovelha diante de Deus, você precisa aprender a ser uma boa ovelha. E daí que vem o tema da nossa mensagem de hoje: aprendendo a ser ovelha. Porque quem cria aqui sabe, qualquer criação, qualquer uma, tem um rebanhozinho lá, seja bovino, equino, caprino, qualquer tipo de criação. Vamos pegar aqui quem tem um gadozinho lá no sítio e tudo. É normal você chegar lá, o rebanhozão está lá bonito, todo mundo quieto na dele. Mas de vez em quando você vai encontrar, geralmente é novilha ou vaca, com um negócio no nariz, negoção na orelha, aquelas travezonas aqui assim. Aí, mas rapaz, mas por que esse animal está... Mas meu irmão, tu não conhece não. Olha, essa daí ninguém segura. Pensa no animal difícil, rapaz. E dá trabalho aqui. Pensa. Do mesmo jeito, tem ovelha no aprisco que é uma bênção. Mas tem ovelha que é uma bênção. E nós precisamos aprender a ser uma boa ovelha, porque se Deus tem a gente como uma ovelha, nós precisamos nos relacionar com Ele ao ponto de Ele olhar para nós e assim: poxa, parabéns, você é uma boa ovelha. Ou então Ele pode olhar: misericórdia, pensa numa ovelha abençoada. Porque no final das contas, o que vai realmente determinar quem é quem na situação é Deus. E Ele vai determinar quem é uma boa ovelha, quem é uma má ovelha, de acordo com o comportamento da ovelha. Não é de acordo com o que a ovelha fala, mas é de acordo com o que a ovelha faz. Então, as outras ovelhas do aprisco podem até dar um laudo.
E esse laudo, muitas vezes, pode até ser coerente, porque a outra ovelha também está se esforçando para ser uma boa ovelha. E é importante a gente ter esse entendimento, porque nesse aspecto, analisando as características das ovelhas, nós podemos aprender a sermos boas ovelhas. E uma característica fundamental, que faz com que Deus compare a sua igreja como um rebanho de ovelhas, é que a ovelha, ela não possui uma boa visão. A ovelha, ela não tem uma boa visão. Ela, por mais perspicaz que ela seja, porque tem ovelha, todo animal tem aqueles animais bem, né, bem perspicazes, bem criados mesmo e tudo, mas por melhor que ela seja, ela não consegue enxergar mais do que 8 a 10 metros à sua frente. Passou essa distância, a ovelha já começa a ter problema de visão. E por conta disso, ela perde o rumo por falta de visão. Então, duas coisas acontecem se ela não receber um cuidado pastoral. A primeira é que a ovelha perde a direção que o rebanho está tendo, quando ela se distancia do rebanho. Então, uma ovelha, dentro do aprisco, se ela ficar de 8 metros distante da última ou da outra, ela já começa a não enxergar direito o caminho que aquele rebanho está tendo. E é por isso que aonde tem locais, aonde tem criações extensas de ovelha, existe uma política muito forte, porque, infelizmente, é comum ovelhas se perderem. Por conta disso. E a ovelha, o rebanho da ovelha é muito dinâmico, ele se movimenta muito. Então, se o pastor não fizer o cuidado pastoral devido, muitas ovelhas se perdem, porque elas começam a perder, a se distanciar do rumo que o rebanho está tomando, né? A direção que o rebanho está tomando. E por conta disso, para ela não ter uma boa visão, ela acaba perdendo a percepção do perigo real que ela está correndo. Porque ela acha que ela está perto, quando no fato ela está longe. Ela acha, né, que o caminho que ela está tomando é o caminho certo. E na ingenuidade dela, porque ela não consegue enxergar o que está ao redor, ela perde literalmente a percepção do perigo real que ela está passando. E acha que está tudo bem. E assim como as ovelhas, os crentes não têm muita visão, não. Por mais visionário que você seja, se você é uma ovelha, você não tem tanta visão assim quanto você pensa. Você não é tão esperto assim quanto você pensa que é. É uma dura realidade. Mas se você é ovelha, você tem pouca visão. Por isso que é muito importante você acompanhar o mover do aprisco. Irmãos que começam a se distanciar, que começam a não participar das dinâmicas, começam a faltar em culto, começam a faltar em célula, começam a faltar, né, nas programações da igreja. Teve uma conferência do MDA Top aí, muita gente não participou. Por que você não participou? Cuidado. É assim que a gente começa a se distanciar. E assim a gente começa a perder a visão. Porque o aprisco, o rebanho, está tendo uma direção. Todo mundo tem que se esforçar muito para poder acompanhar essa direção. Porque quem é que dá a direção? É o pastor. E quem é o pastor dessa igreja, irmão? Jesus. Se você não acompanhar o mover, se você não acompanhar, se você ficar, cuidado. Porque às vezes a gente começa a se afastar,
começa a não acompanhar, os eventos acontecem, as inscrições acontecem, né, e tudo. Olha, amanhã tem café com o pastor, sábado tem batismo, e tem Difflin Conference, tem conferência de missões, e tudo, e as coisas vão fluindo, e célula, e, né, e tudo, e o negócio está andando, o pasto está sendo colocado, e o povo está o quê? Está pastando, o aprisco está andando, as coisas estão caminhando. E vai acontecer assim, vai embora, meus irmãos. Porque quem dirige o aprisco é o pastor. Sabe, meus irmãos? Mas a ovelha que acaba se distanciando, ela começa a desfocar, porque não consegue enxergar direito. Ela começa a desfocar, começa a não entender as coisas, começa a colocar um monte de pontos de interrogação, um monte de dúvida, e às vezes um monte de crítica, e aí começa a não compactuar, não partilhar e tudo, e começa a se afastar. Por não estarem no ritmo, perde a noção do perigo que estão correndo. E acha que está tudo bem. Meses sem congregar, meses sem reunir, sem ir na célula. Se for uma família, não demora muito tempo para os filhos começarem a sentir. Porque geralmente quem começa a sentir mesmo são os cordeiros, que são as ovelhas pequenininhas, novinhas, que tinham acabado de nascer. Cuidado, papai e mamãe. Muitas vezes, o negócio sobra para os nossos filhos. E é impressionante, porque a palavra de Deus diz o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao nosso derredor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Meus amados, se todo mundo junto no aprisco ali, o inimigo já está ao derredor, que dirá um que se afasta um pouco? E eu não tenho nada a ver com isso, isso daí é a palavra de Deus, eu estou só repassando para você. Seja sóbrio e vigie. Porque a palavra é devorar. O diabo quer devorar a sua vida, a sua alma, o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Tome cuidado com a sua vida. Sabe, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Se a gente não consegue enxergar, porque muitas vezes a gente realmente não consegue enxergar. Quantos e quantos pais não conseguem enxergar por onde os filhos andam, o que eles assistem, as amizades que eles estão tendo, os negócios que eles estão fazendo. Não conseguem enxergar. Não tem a noção que o devorador já está lá. Ó. Quando pensar que não, sabe, queridos, por isso, todos os crentes precisam o tempo todo serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que vai dar visão para a gente, irmãos? Deus, na pessoa do Espírito de Deus. É por isso que Jesus enviou do seu Espírito, para habitar dentro de nós, porque é o Espírito de Deus dentro de nós, que vai revelar aquilo que a gente não consegue enxergar. E além do Espírito Santo, a liderança da igreja está aqui, para dar direções para a igreja. Então quem é que dá direção para o aprisco? O Espírito Santo de Deus e a liderança que o Espírito Santo levantou para conduzir o aprisco. E eu preciso ter isso muito certo
na minha cabeça. Porque o próprio Espírito Santo separou pessoas para ensinar o seu rebanho a cuidar uns dos outros. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aqui ele está falando do Espírito de Deus, que estava no alto, no mais alto céu, e desceu à profundeza da terra para devolver a divindade de Cristo. E trouxe Jesus de lá, agora como rei, ressuscitado. Depois que Jesus voltou ressuscitado, ele mesmo, o próprio Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então é por isso que existem líderes na igreja. Porque os próprios Espírito Santo de Deus separam pessoas, ovelhas dentre as ovelhas, para guiarem, dar direcionamento para o aprisco no geral. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Para que Deus levanta líderes dentro da igreja? Para conduzir o rebanho, e para fazer com que as outras ovelhas amadureçam, cresçam e amadureçam, e se reproduzam, ganhando outras pessoas para Cristo. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então é necessário que toda ovelha que quer ser uma boa ovelha precisa entender que não tem a visão, você não consegue sozinha conduzir a sua vida espiritual. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, e você precisa de pessoas ungidas por Deus para lhe ajudar na sua jornada de fé. Por quê? Como nós devemos ser uma boa ovelha? Segunda característica é que a ovelha, na verdade, é um animal muito sensível. No linguajar nosso aqui da beirada diz muito melindroso, né? Muito melindroso. Tem animais e animais, né? Vamos pegar aqui a galinha caipira da original, aquela da canelinha fina, que é tão boazinha no cheiro verde, meu amigo, pense. Né? Aquele óleozinho assim. Né? Essa galinha caipira da original, e anda por aí por tudo quanto é canto. A maioria delas só morre quando a gente corre atrás para pegar, para levar para a panela. Quase nada acontece com uma galinha caipira da original. Agora pega aquelas outras galinhas, aquelas de raça, aquelas bonitonas, grandona, aquelas ródeas, né? Aquelas poedeiras, sabe, aquelas bonitonas. Aí a gente já separa elas, porque elas não aguentam o rojão, já separa, já tem que ter um localzinho. Tem umas que não aguentam nem o calor, já morre logo. Aí tem que dar todo dia vitamina, tem que dar todo dia aquela raçãozinha, aquele negócio ali, porque a bichinha é muito melindrosa, frágil. A ovelha da original é um animal também muito sensível, meus irmãos, muito, muito, muito. A ovelha, ela simplesmente não dorme se ela se assustar. Fica em pé. Ela não se deita se ela tiver com medo, se ela tiver com fome, se ela tiver brigada com outra ovelha, sabe? Ou atacada até por inseto. Ela fica em pé e ela morre em pé, mas não se deita e não descansa. Ela é assim. Ela se assusta facilmente e fica apavorada pelo mínimo problema. Ela não sabe se defender e sempre foge, dando muito trabalho para o pastor. Se ela tiver, por exemplo, prenha, né? Tiver grávida e for perseguida por animais ferozes, a primeira coisa que acontece, ela perde a cria.
de tão sensível que ela é. Então, nos locais onde se criam ovelhas, as pessoas vão para meditar, porque são locais onde reina uma paz. É obrigatório ser muito tranquilo nos pastos verdejantes, aonde os pastores das ovelhas botam os rebanhos para pastar. Tem que ser um local calmo, local tranquilo, local que elas possam se sentir à vontade e que o pastor possa manejar elas, conduzir todo aquele processo ali. O fato é, meus irmãos, que o ser humano também é muito frágil. O que é a vida humana nessa terra? O ser humano é tão frágil que não aguenta 15 minutos sem respirar que morre. E isso eu estou falando daqueles que têm um pulmãozão topo. Que a maioria, metade desse tempo aí, já morre. O ser humano é tão frágil que ele não aguenta ficar um dia num ambiente numa temperatura de 60 graus. O ser humano é tão frágil que ele não consegue passar 3 dias sem beber água, 7 dias sem comer, salvo algumas pouquíssimas exceções. Assim é o ser humano. Lá no livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e logo murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Assim é a vida humana aqui na terra. Deus, na sua plenitude, olha para o ser humano e diz: puxa, e ele quer ser tanta coisa. Se eu tampar o nariz dele quando ele estiver dormindo, já era. Já foi. Acabou-se. Lembrei, meu amor, de uma situação que ainda estava muito viva, tinha acontecido há alguns anos, mas ainda estava muito viva na igreja, logo que eu converti em Santarém. Alguns anos atrás, de eu converter, um irmão estava saindo do culto com a sua esposa. E na Laborde Leal ainda tinha um meio fio naquela época. E ele saiu na motinha dele, a esposa na garupa, saiu. E quando ele for chegando no canto, atravessou um rapaz numa bicicleta. Atravessou rápido, de súbito. Para não bater o rapaz e não se bater, ele freou a moto. Né? Com tudo, ele freou a moto. No que ele freou a moto parou, o rapaz passou, ele freou, ele perdeu o equilíbrio e a moto virou. A moto só virou. Virou a moto. Só que nessa virada da moto, ele caiu e o pescoço dele deu no ressalto do meio fio. Fez aqui, ó. Foi embora, irmão. Quanto que nós somos frágeis? Vocês estão me entendendo? O fato é que Deus existe, meus irmãos, Deus existe, porque o que a gente já aprontou, quantas e quantas vezes nós já colocamos a nossa vida em risco, e Deus já nos livrou. Meu Deus, eu penso por mim, né? Agora nesse raid aí, olha rapaz, os anjos tiveram muito trabalho para livrar muita gente aí, e mesmo assim, já foram vários, infelizmente, várias pessoas já foram a óbito, nas várias cidades. Então é desse jeito. O ser humano, na verdade, é muito frágil, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós somos muito frágeis. E é porque foi Ele quem nos fez e sabe quanto nós somos carentes do seu cuidado. Precisamos estar juntos no aprisco de Deus. Você sabe por quê?
porque é uma questão, em primeiro lugar, de sobrevivência. Nós precisamos estar no aprisco, porque é uma questão, em primeiro lugar, de sobrevivência. As pessoas que por uma razão ou outra, com razão ou sem razão, que decidiram sair do aprisco e viver uma vida errante por aí, veja se elas ainda estão fazendo parte do rebanho de Deus. Já morreram espiritualmente, já se desviaram do caminho, a grande maioria. Agora tem-se alguns que ainda permanecem, mas essa minoria que permanece é a segunda situação. Está no aprisco, em primeiro lugar, uma questão de sobrevivência, em segundo lugar, é uma questão de qualidade de vida. Pessoas que saem do aprisco, se não morrerem espiritualmente, caminham doentes, muito aquém daquilo que Deus queria fazer com elas. Davi, que foi um dos homens mais notáveis da sua geração, Davi que conseguiu estar no topo, aquele que matou Golias, Davi que chegou no topo da realização que qualquer ser humano poderia chegar, na sua geração, no seu tempo. Davi que foi pastor de ovelhas, que foi guerreiro de Israel, rei de Israel, foi poeta, foi músico, foi tantas coisas. Esse homem, ele reconhece: o Senhor é o meu pastor. Foi ele que compôs o Salmo 23. E ele começa o Salmo reconhecendo que tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele conquistou, todo o nome, todo o know-how, toda a glória, todo o respeito, todo o legado, toda a conquista que ele conquistou na terra, tudo veio do seu pastor. Ele se colocou como uma ovelha. O Senhor é o meu pastor. E por isso, de nada eu terei falta. Pare de se achar o bonzão, o competente, o professor, o mestre, o expert. Fuja do protótipo do super-herói, do imbatível, do insubstituível. Se você é ovelha, se coloque no lugar de ovelha e deixe o seu pastor cuidar de você. Quanto mais o pastor cuidar de você, mais você vai ver o favor de Deus na sua vida. Quebrante-se, coloque o Senhor, deixe Ele cuidar de você, porque Ele está pronto para lhe ajudar. Uma outra característica da ovelha é que a ovelha é teimosa e possui hábitos repetitivos. A ovelha é teimosa. Só para você ter uma ideia, a ovelha sempre pasta no mesmo lugar, e ela acaba o pasto. E quando ela acaba o pasto, ela vai comer a terra, se o pastor não tirar ela de lá. A ovelha, ela vai comendo, e ela não tem filtro, ela vai comendo. Lá mesmo onde ela está comendo, ela vai defecando tudo lá. Entendeu? Quando chega de noite, deu a hora dela dormir, ela não interessa se está sujo, se não está, ela deita por cima das próprias fezes. A ovelha é assim, faz aquela lambança. E aí ela vai proliferando, ela come, ela mesmo suja, ela mesmo deita e vai. Aí o pastor o tempo todo, já sabendo das ovelhas, já sabe, de manhã é para cá, de tarde é para ali, de noite leva para cá, e vai ajeitando, vai arrumando, o tempo todo o pastor está o quê? Cuidando, manejando com aquele rebanho. O tempo todo. Se o pastor não interferir, a ovelha fica parada, estagnada no mesmo lugar até morrer.
É assim que a ovelha vive. Assim é o dia a dia da ovelha. E você quer saber de uma coisa? Da mesma forma é o dia a dia das pessoas, com ou sem Jesus. É por isso que muitas vezes é normal nós passarmos muito tempo sem ver alguém. Sabe aquelas pessoas, geralmente quando a gente sai da cidade, que a gente cresceu ou passou um tempo, a gente sai daquela comunidade, sai daquele círculo de amizade, e de repente a gente passa tempos sem encontrar aquelas pessoas. É normal quando a gente voltar, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você chega lá e você vai encontrar a mesma pessoa, conversando os mesmos assuntos. Só está um pouco mais velha, mas ela está fazendo a mesma coisa, e ela vai continuar vivendo aquela vida dela do mesmo jeito até o final. Se Jesus não entrar e não interferir, se o pastor não mudar, a pessoa vai viver aquela vida o resto da vida. É impressionante. Sabe, queridos, se Jesus não entrar e interferir na nossa vida, sabe como iria ser a sua vida? Hoje, do mesmo jeito que era ela antes de Jesus entrar na sua vida. Aí eu lhe pergunto, como era que estava a sua vida antes de Jesus entrar? Antes de Jesus interferir? Como você vivia? Aonde você vivia? Com quem você andava? Por onde você andava? Como era a sua vida? O que você tinha? Se Jesus não tivesse entrado, você iria hoje continuar fazendo aquilo que você sempre estava fazendo atrás. No mesmo lugar. Com as mesmas pessoas. É por isso que é relativamente comum, quando as pessoas saem do caminho de Deus, quando elas saem da presença de Deus, quando elas se desviam do caminho de Deus, com o tempo, a pessoa vai voltando, até voltar para o mesmo lugar de onde Jesus tirou ela. É por isso que é normal as pessoas, quando saem da presença de Deus, voltam para os vícios que a escravizavam, e ela sabe que Jesus tinha mostrado que aquela não era aquela vida, ela tinha uma outra vida, mas ela saiu, ela volta com o tempo para o mesmo lugar de onde ela estava. Mas essa não é de longe a vontade de Deus para o seu povo. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para nós. De literalmente mudar mesmo a nossa vida. Assim como Jesus veio e mudou até a história. Existe uma história na humanidade antes de Cristo e outra história depois de Cristo. Assim como Deus dividiu a história, Ele também divide a nossa história. E quando eu estava concebendo essa palavra, meu Deus do céu, o Espírito Santo me levou exatamente a experimentar de novo o que eu estava vivendo há mais de 20 anos atrás. O Espírito Santo me fez lembrar como eu vivia, com quem eu me relacionava, por onde eu andava, o que eu tinha. E aí eu desabei. E o meu temor e tremor veio. E eu comecei a chorar e disse: Senhor, não me deixe voltar para lá.
não me deixe, Senhor, voltar para lá. Aconteça o que acontecer, Senhor, não me deixe voltar para lá. Meu irmão, se não fosse o cuidado e o agir de Deus em sua vida, o que você estaria fazendo hoje? Por onde você estava andando? Como você estava vivendo hoje? E se de repente você veio para cá desanimado, pensando em desistir, pensando em voltar, pensando em largar tudo, para onde você vai voltar? Para aquela vida que você tinha antes? Cuidado. Uma ovelha é um animal totalmente dependente. Tem animais na natureza que eles nascem totalmente independentes. Os répteis, no geral, são craques nisso. Quando ele nasce, ele já nasce pronto e acabado, é só crescer. Mas tem animais que, se não tiverem cuidado parental, eles morrem. E a ovelha é um desses animais. Até adulta, ela é literalmente dependente mesmo. Ela jamais conseguiria viver sem a presença de um pastor cuidadoso, mesmo depois de adulta. Se soltar uma ovelha na natureza, ela morre. Em primeiro lugar, por conta dos predadores, porque uma ovelha é um animal que tem uma das carnes mais suculentas na natureza. E aí os predadores vão para cima, ela não tem defesa, não sabe se defender. E em segundo lugar, por conta, que como ela não sabe se cuidar, ela acaba morrendo doente. E ela precisa do cuidado pastoral. Nesses locais de fazendas de ovelhas, eles têm uma política muito forte de cuidado, porque elas se perdem muito. Então tem toda uma marca, então as pessoas sabem de que fazenda ela é, de que tudo e tal, então elas são rastreáveis. E aí quando uma se perde, que entra no rebanho do outro, ou que outro encontra por ali, ou aquele pastor daquela fazenda pega, leva lá para outro, então tem toda uma situação. Mas mesmo assim, às vezes, uma vez ou outra, a ovelha fica errante por alguns lugares, e de vez em quando, em alguns lugares por aí, acham uma ovelha errante. Eu até separei um vídeo de como é que ela fica, quando ela fica andando por aí sem um cuidado pastoral. Coloca para mim aí, meu filho, aí, rapidinho. Extreme Makeover foi o que ocorreu com uma ovelha na Austrália após perder 35 quilos de lã. Barack foi encontrado em uma mata do estado de Vitória e levado para um refúgio de animais ao norte de Melbourne. Ele era um cordeiro jovem que se perdeu e nunca mais voltou, razão pela qual seu pelo não foi tosado por quase 5 anos. Para seu bem-estar, as ovelhas devem ser tosadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário é difícil sobreviver, especialmente na Austrália, onde os verões são muito quentes e secos. O animal não conseguiu superar o recorde mundial de 2015, quando uma outra ovelha ficou famosa com uma pelagem que chegou a pesar 41 quilos. De qualquer modo, Barack teve seu momento de glória. O vídeo de sua tosa teve 2,5 milhões de visualizações na rede social TikTok. Magro, doente, quase morto. Não morreu porque Deus é bom. Meus irmãos, o quanto que tem de ovelha errante por aí, não é brincadeira. O quanto que tem de ovelha no rebanho de Deus andando por aí errante, sem cuidado pastoral, sem aprisco nenhum. Às vezes entra no aprisco, passa um dia, vai para outro, vai para outro, vai para outro, andando por aí errante. Ovelhas que se perderam, como essa aí, mas outras que decidiram deixar o aprisco e fazer um caminho sozinho.
Muitos se perdem mesmo, e ficam com vergonha e tudo, aí não tem mais força para voltar, é aquela coisa toda, a gente tem que ir lá e trazer. Mas tem muitas também que decidiram sair do aprisco. Decidiram mesmo. Né? Foram convencidas, por exemplo, pelo trauma. Porque aconteceu coisa séria comigo, né? O aprisco que eu estava, né? Me magoou, me machucou muito, me desprezaram e tudo e tal, e tantas coisas. Eu decidi sair e caminhar sozinho. Meu negócio agora é com Deus. Minha conversa agora é com Jesus. Não vou ficar mais debaixo da liderança de ninguém, de homem nenhum, porque meu papo agora é com Deus. Né? Outros saem por conta da insubmissão, da desobediência, da rebeldia, por não aceitarem o mover do aprisco. Saem e vão embora. E o tempo vai passando e a lã vai pesando. Vai pesando. Você viu que essa ovelha, a lã tomou de conta do corpo dela, a tal ponto dela ficar cega. A lã tomou de conta da sua vista, ela não enxergava mesmo. Meus irmãos, e aí carregam esse fardo tão pesado, sem o cuidado e a supervisão de uma outra ovelha mais velha, dentro de um aprisco. Aí a pessoa não recebe o cuidado, não recebe o pastoreio. E aí os parasitas, as feridas, as infecções, as doenças vão tomando de conta da ovelha. E a ovelha vai fazendo a sua jornada muito doente. Caíram no engano de que homens não podem cuidar de outros homens no reino de Deus. Que cada um deve prestar conta somente a Deus. E, por conta disso, hoje estão doentes, quase mortas espiritualmente, cheias de parasitas, sugando sua força vital. Mas ela está lá, sozinha, no seu mundo de certezas. Mas a palavra de Deus embasa a forma como o rebanho é constituído. O rebanho de Deus é constituído. E quem foi que fez isso? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fechou uma turma de 12 e mais outros discípulos para ajudar esses 12, para cuidar dos outros que iriam vir. Então Deus levantou discípulos para continuarem a obra, cuidando das ovelhas que Ele iria mandar. Quando Ele morreu, que Ele ressuscitou, você sabe da história, teve um que negou, que o galo cantou, que foi Pedro. Então Jesus apareceu para os discípulos e disse: olha, diga para os discípulos e para Pedro. Por que que Jesus separou? Discípulo, o Pedro não era um discípulo? Sim, mas por que ele disse, diga para os meus discípulos e para Pedro, que eu estou esperando eles lá na beira do mar da Galileia? Porque Pedro tinha negado Jesus. Então Pedro decidiu negar Jesus. Então naquele momento Pedro não era discípulo de Cristo, ele negou a Cristo. Mas mesmo assim, o Senhor chamou Pedro. E Pedro foi, você sabe da história. Pedro foi lá na beira do mar e tudo, teve aquela pescaria, que eles não pescaram nada a noite toda. Aí Jesus chegou na beira da praia, e aí disse para eles, joga ali. Eles jogaram lá e puxaram o peixe. Aí Pedro já tinha visto aquela experiência antes, disse, rapaz, é o Senhor que está na beirada. Né? Vestiu uma roupa, caiu na água e foi nadando, chegou lá, era ele mesmo. Chamou todo mundo, sentaram lá, o peixe já estava assado. E aí, depois de comer, Jesus chamou Pedro à parte. João 21, 15 em diante diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Sim, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas.
Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Nesse momento, o Senhor já tinha incrustado isso dentro do coração dos outros 11 e precisava chamar Pedro de volta para a responsabilidade. Os outros 11 já sabiam que tinham que cuidar das ovelhas, cuidar dos cordeiros e pastorear as ovelhas. Mas Pedro não. Ele chamou Pedro e disse: você faz parte do time dos 12. E você precisa. Tu me ama mesmo, Pedro? Amo, então volta. Porque eu te constituí como uma ovelha que vai guiar as outras ovelhas. Bem aí, meus irmãos, se instituiu a liderança da igreja dentro da igreja. E a partir daí o Espírito Santo que habita na igreja levanta homens e mulheres para guiar a igreja, para pastorear a igreja, para cuidar da igreja de Jesus. É muito importante nós termos esse entendimento. Isso aqui foi antes de Pedro começar o ministério. Pedro começou o ministério. Na primeira pregação converteu quase 3.000 pessoas. Teve outro momento, mais de 5.000 pessoas. E quem foi que foi cuidar desse monte de ovelha, irmãos? Os discípulos. Aí se gerou o que? A liderança, que a Bíblia chama de presbíteros. Os presbíteros, os bispos, os diáconos, os obreiros, as pessoas que lideravam a igreja e que lideram até hoje. Que são levantados, como nós vimos, pelo próprio Espírito de Deus. E lá no final do ministério, Pedro escreve uma carta para todo mundo. Lá em 1 Pedro 5, no versículo 1, diz assim: portanto, é um apelo que ele está fazendo. Apelo para os presbíteros que há entre vocês. E o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ele dizendo: olha, eu estou falando agora para os líderes das igrejas. Eu estou falando agora para as pessoas que Deus levantou. Eu estou falando para aquelas pessoas que o Espírito Santo separou. Assim como eu fui chamado, agora eu passo para vocês o cajado. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Por quê? A ele libera a promessa. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, queridos, é desse jeito que a igreja de Jesus está fundamentada aqui na terra. Nesse sentido de cuidado e pastoreio. Jesus é o sumo pastor. Jesus, como a Bíblia diz, ele é o pastor das ovelhas. É ele que é o dono da igreja. É ele que chama as pessoas para fazerem parte do rebanho de Deus. A liderança são os pastores, os líderes, as ovelhas mais velhas, que o Senhor, através do Espírito Santo, separa para ajudar, para ministrar e ajudar o caminho que aquele aprisco vai tomar. A dinâmica, a forma como as coisas vão andar dentro do aprisco. As ovelhas são os irmãos em Cristo, que estão crescendo em fé e se multiplicando, porque essa é a ideia. Não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. É por isso que eu sou pastor, mas eu sou ovelha. Não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Todos nós somos ovelhas do nosso sumo pastor. E ovelha sadia sempre dá cria. E é por isso que nós precisamos andar saudáveis diante do Senhor. Sabe, queridos, o aprisco é a igreja local. A Paz Church Óbidos é um aprisco.
O que é o aprisco? O aprisco é uma parte da criação do rebanho. Para você entender, o rebanho de Deus é composto por vários apriscos espalhados pelo mundo todo. Cada igreja local é um aprisco. É um local onde uma parte do rebanho de Deus é cuidado. Cada igreja local é um aprisco, mas faz parte do mesmo rebanho. É como um grande fazendeiro que tem, por exemplo, 10 fazendas. E em cada fazenda ele tem uma determinada quantidade de animais. Mas fazem parte de um só rebanho, porque faz parte, todas elas fazem parte de um único dono. Então aquele dono tem um único rebanho, mas estão espalhadas em várias propriedades, em vários locais. Dessa mesma forma, é desse jeito que a igreja do Senhor está distribuída, o rebanho de Cristo está distribuído. Então cada igreja local é um aprisco. A Pastor Óbidos é um aprisco, e que detém uma parte das ovelhas do rebanho de Deus. Então, se você faz parte desse aprisco, se puxe, porque a vontade de Deus é dele cuidar de você nesse aprisco. Deus quer lhe conduzir, sim, mas dentro de um aprisco, que é o lugar mais seguro que você possa estar. É mesmo, pastor? É. Mesmo não sendo perfeito, mesmo o aprisco tendo ovelhas doentes, mesmo o aprisco onde uma ovelha briga, dá cabeçada com outra ovelha, mesmo onde uma ovelha dá uma dentada na outra ovelha, mesmo quando o pastor dá uma cajadada na ovelha, ainda assim, o aprisco sempre é o lugar mais seguro das ovelhas receberem o cuidado do sumo pastor. Assim como eu falei na MDA Conference, vou falar para você aqui, é muito comum nós vermos pessoas que passam por um procedimento cirúrgico, fazem uma cirurgia, às vezes complexa no hospital, e muitas vezes elas são orientadas a darem um jeito de ficarem o menos tempo possível no hospital, depois de operado, para se cuidar num outro lugar. Por conta de quê? De um troço chamado infecção hospitalar. Infelizmente, é relativamente comum pessoas irem fazer um procedimento, uma cirurgia, fazem a cirurgia, dentro do mesmo hospital, já pegam outra doença dentro do hospital, e às vezes essa doença evolui ao ponto de chegar até a óbito. Espera aí, o hospital é o lugar de tratar as pessoas doentes, correto? Mas aí a pessoa vai para dentro do hospital, em vez dela sair de lá boa, às vezes ela sai de lá morta. Pois é. Muitas vezes, na igreja do Senhor, às vezes também é assim. Muitas vezes, a mesma igreja que Deus usou para nos curar, para nos libertar, para mudar o nosso nome. Hoje a gente tofar o peito, ter uma família abençoada, e ter isso, ter aquilo, ser isso, ser aquilo outro. Deus transformou, curou, libertou e tudo. Às vezes, esse mesmo local de cura, de transformação e de libertação, também pode ser o lugar onde você pode adoecer também. Onde podem te fazerem o mal. Onde podem falhar com você. É mesmo, pastor? É. Agora deixa eu te falar. Fazem o possível para a pessoa sair do hospital, correto? Para não pegar infecção. Mas se ela pegar, vão tirar ela de lá? Não. Se ela pegou uma infecção hospitalar,
ela vai continuar no hospital para ela ser tratada no hospital que a infectou. Pois aqui na igreja é do mesmo jeito. Se a igreja lhe ferir, Deus vai usar a própria igreja que lhe feriu para lhe curar. Você não precisa sair daqui. Você só vai sair se você quiser ficar que nem aquela ovelha que você viu agora há pouco aqui. Quiser ficar andando por aí, pode ir. Mas o seu lugar é aqui. Sabe, irmãos, o fato é que nós precisamos aprender a ser ovelha. Necessitamos reconhecer a nossa insuficiência e a nossa dependência de Deus. Entrar no nível literal, mais profundo, sabe, de maturidade cristã. Entender que as coisas não são tão superficiais como a gente acha, tão simplistas como são. Não. No reino de Deus, nós precisamos crescer, amadurecer. Precisamos entender o cerne do Evangelho de Cristo. Precisamos perseverar. Principalmente quando o tempo passa e a gente diz que a gente é maduro. Né? Às vezes a gente acha que pelo muito tempo que a gente está na igreja, a gente já se considera uma pessoa madura, mas quando alguém chega e bate um papo como alguém maduro, a gente não aguenta e fica bravo. Então é necessário que a gente entenda que Jesus chama a sua igreja para um nível de maturidade mais profundo. Parar de estar dando cabeçada. E se humilhar, reconhecer o Senhor como seu Senhor, se humilhar diante de Deus e receber cuidado. Receber cuidado. Todo tratamento é ruim. Não existe tratamento bom. Não, porque o nome é tratamento. Volto para a área da saúde de novo. A pessoa vai, eu estou meio aqui, meio assado, eu vou pagar umas sessões para me fazer pilates. Eu vou melhorar. Melhora. Mas lá na hora, meu amigo, vão lhe esticar de todo jeito. E vai doer. E você vai ficar doído. Vai. Até melhorar. Né? Agora está muito layout aí, o pessoal cuidar da saúde e tudo. Aí eu vou fazer uma caminhada. Aí vai todo alegre, faz aquela caminhada e tudo. No outro dia, meu irmão, está só o entralho. Nunca mais eu vou. Conheço os projetos fitness aí que duraram só um dia. Criaram o grupo e tudo. Né? Só um dia durou. Todo tratamento é ruim, meu irmão. E se a gente olhar para o tratamento, a gente desiste mesmo. A gente precisa olhar para o resultado do tratamento. E o tratamento cura. Então, se eu olhar para o resultado, eu vou dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena eu passar por isso. Vai valer a pena eu ser chamado a atenção. Vai valer a pena eu pagar um preço para me consertar. Vai valer a pena eu me disciplinar. Vai valer a pena, por quê? Porque lá na frente a minha vida vai melhorar. Isso é ser uma boa ovelha. Olha, meu irmão, tome cuidado com o que você está postando. O ângulo que você está postando as fotos no seu Facebook não está legal. Não estou dizendo mesmo. Isso não é ser uma boa ovelha. Porque, pense comigo, né? Pense comigo, o que a outra pessoa vai tirar do seu tempo para ir falar com você, para dizer para você que aquilo que você está colocando lá não está legal? Se a pessoa é uma pessoa séria, se é seu líder, é porque ela está enxergando algo que você não está enxergando. Lembra lá que a ovelha não é muito boa de visão? Pois é. Então, uma boa ovelha é ensinável. Nós temos um legado de nos esforçarmos muito para sermos boas ovelhas.
ovelhas que, sabe, aprendem a ouvir conselhos, ovelhas que obedecem direções, ovelhas que entendem pela fé de que a igreja, de que esse aprisco é conduzido por Jesus, que ministra no coração dos líderes para conduzir essa igreja. Você tem que decidir todo dia, decidir isso, porque isso é uma questão de fé. Se você decidir no seu coração que a igreja, a liderança da igreja, conduz a igreja, dirige a igreja segundo os próprios interesses pessoais e humanos, panelinha, é gente aqui, é interesse ali, é porque tem favor para cá, é porque tem cargo para acolá, me perdoe, mas você já está cego. Você precisa doutrinar sua mente, decidir todo dia, que isso é uma questão de fé. Por isso que nós precisamos o tempo todo estar orando um pelo outro. Senhor, não deixe que a minha liderança conduza a nossa igreja de acordo com a vontade deles, mas sim de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas segundo a ótica da carne, mas o homem espiritual discerne as coisas segundo a ótica do Espírito. E Deus exige de nós que sejamos ovelhas espirituais, que possamos discernir as coisas segundo a ótica do Espírito. 3 temores que eu tenho, principais na minha vida. Temor mesmo, medo mesmo. O primeiro e mais importante medo que eu tenho na minha vida é de um dia eu abandonar o Senhor. É de eu decidir me desviar dos caminhos do Senhor. Esse é o meu principal medo. O meu segundo temor na minha vida é ver a minha família desviada do caminho do Senhor. A minha mulher desviada, os meus filhos desviados na mão do diabo. Esse é o meu segundo temor. E o meu terceiro temor da minha vida é conduzir essa igreja de acordo com a minha vontade. Você não tem noção, não. Tem não. Da responsabilidade que eu sei que está sobre os meus ombros. Minha esposa não tem essa noção. Meus filhos não têm. Mas eu sei o que é. Todos os dias eu oro ao Senhor. Senhor, não me deixe fazer nada se o Senhor não estiver na frente. Não me deixa dar um passo, meu Deus, para conduzir essa igreja, se o Senhor não estiver na frente. É por isso que muitos da minha equipe que trabalham comigo, às vezes estranham e dizem: por que o pastor não faz nada? Por que o pastor não toma uma atitude? Por que o pastor já não resolveu? Por que ele já não fez? Porque eu estou esperando uma resposta, meu irmão. Porque se eu fosse fazer da minha própria vontade... Então é necessário que todos nós entendamos e tenhamos uma posição, um entendimento mais maduro a respeito do rebanho de Deus. Que nós possamos ter um verdadeiro entendimento do que é ser igreja. Sair da esfera da meninice e entrar numa esfera mais profunda do entendimento do reino de Deus. Porque Ele tem uma promessa para nós. Ezequiel 34, 15 em diante diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte, eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Fique de pé.